Capítulo 2. Os 7 princípios herméticos. Abre aspas. Os princípios da verdade são 7. Aquele que os conhece profundamente possui a chave mágica cujo toque abre completamente todas as portas do templo. Fecha aspas. Okai Byron. Os 7 princípios herméticos sobre os quais toda a filosofia hermética se baseia são os seguintes. 1. O princípio do mentalismo. 2. O princípio de correspondência. 3. O princípio de vibração. 4. O princípio de polaridade. 5. O princípio de ritmo. 6. O princípio de causa e efeito. 7. O princípio de gênero. Estes 7 princípios serão discutidos e explicados à medida que procedermos com estas lições. Uma breve explicação de cada um, contudo, pode muito bem ser dada neste ponto. 1. O princípio do mentalismo. Abre aspas, o todo é mente, o universo é mental, fecha aspas, Okai Byron. Este princípio incorpora a verdade de que tudo é mente. Ele explica que o todo, que é a realidade substancial e subjacente a todas as manifestações e aparências externas que conhecemos sob os termos de universo material, os fenômenos da vida, matéria, energia e, em resumo, tudo que é aparente aos nossos sentidos materiais é espírito, que em si é incognoscível e indefinível, mas que pode ser considerado e imaginado como uma mente vivente universal e infinita. Ele também explica que todo o mundo fenomenal ou universo é simplesmente uma criação mental do todo, sujeito às leis das coisas criadas, e que o universo como um todo e em suas partes ou unidades existe na mente do todo, em cuja mente nós vivemos, nos movemos e existimos. Esse princípio, ao estabelecer a natureza mental do universo, facilmente explica todos os variados fenômenos mentais e psíquicos que ocupam tão grande parcela da atenção pública e os quais, sem tal explicação, não são compreensíveis e desafiam o tratamento científico. O entendimento deste grande princípio hermético do mentalismo capacita o indivíduo a prontamente compreender as leis do universo mental e aplicar as mesmas ao seu bem-estar e progresso. O estudante hermético torna-se capaz de aplicar inteligentemente as grandes leis mentais, ao invés de utilizá-las de maneira casual. Da posse da chave mestra, o estudante pode destrancar as muitas portas do templo mental e psíquico do conhecimento e entrar nele livre e inteligentemente. Este princípio explica a verdadeira natureza da energia, do poder e da matéria, e por que e como todos eles estão subordinados à maestria da mente. Um dos antigos mestres herméticos escreveu há muitas eras, abre aspas, aquele que aprender a verdade da natureza mental do universo está bastante avançado no caminho para a maestria, fecha aspas. Estas palavras são tão verdadeiras hoje quanto na época em que foram escritas. Sem esta chave mestra, a maestria é impossível e o estudante bate em vão nas muitas portas do templo. 2. O princípio de correspondência, abre aspas, assim como no alto, embaixo, assim como embaixo, no alto, fecha aspas, Okai Byron. Este princípio incorpora a verdade de que sempre existe uma correspondência entre as leis e fenômenos dos variáveis planos de existência e de vida. O antigo axioma hermético seguia essas palavras, abre aspas, assim como no alto, embaixo, assim como embaixo, no alto, fecha aspas. Aprender esse princípio fornece o meio de resolver muitos paradoxos obscuros e segredos ocultos da natureza. Existem planos além do nosso conhecimento,
Mas quando aplicamos o princípio de correspondência a eles, somos capazes de entender muitas coisas que seriam de outra maneira incognoscíveis para nós. Este princípio possui aplicação e manifestação universal nos vários planos do universo material, mental e espiritual. É uma lei universal. Os antigos hermetistas consideravam este princípio como um dos mais importantes instrumentos mentais através dos quais o homem era capaz de remover os obstáculos que estendiam da vista o desconhecido. Seu uso até mesmo rasgou o véu de Ísis, a ponto que um vislumbre da face da deusa pudesse ser obtido. Assim como o conhecimento dos princípios da geometria capacita o homem a medir sóis distantes e seus movimentos enquanto está sentado em seu observatório. O conhecimento do princípio de correspondência capacita o homem a extrapolar inteligentemente a partir do conhecimento para o desconhecido. Ao estudar a mônada, ele entende o arcanjo. 3. O princípio de vibração. Abre aspas, nada repousa. Tudo se move, tudo vibra. Fecha aspas, o Kybalion. Este princípio incorpora a verdade de que, abre aspas, tudo está em movimento, fecha aspas. Tudo vibra, nada está em repouso. Fatos que a ciência moderna endossa e que cada nova descoberta científica tende a confirmar. E, contudo, esse princípio hermético foi enunciado há milhares de anos pelos mestres do Antigo Egito. Este princípio explica que as diferenças entre diferentes manifestações de matéria, energia, mente e até de espírito resultam principalmente de taxas variáveis de vibração. A partir do todo, que é puro espírito, até a forma mais grosseira de matéria, tudo está em vibração. Quanto maior a vibração, mais elevada a posição na escala. A vibração do espírito é tal taxa infinita de intensidade e rapidez que ele está praticamente em repouso. Assim como a roda que se move rapidamente parece estar imóvel. Na outra ponta da escala, existem formas grosseiras de matérias cujas vibrações são tão baixas que parecem estar em repouso. Entre esses polos existe milhões de graus variáveis de vibração. Desde o corpúsculo e elétron, o átomo e a molécula, até mundos e universos, tudo está em movimento vibratório. Isso também é verdade nos planos de energia e de força, que são apenas graus variáveis de vibração. Assim também nos planos mentais, cujos estados dependem de vibrações, e até mesmo nos planos espirituais. Um entendimento deste princípio, com as fórmulas apropriadas, capacita os estudantes herméticos a controlarem suas próprias vibrações mentais, assim como as dos outros. Os mestres também aplicam este princípio na conquista dos fenômenos naturais de várias maneiras. Abre aspas, aquele que entende o princípio de vibração aprendeu o centro do poder, fecha aspas, diz um dos escritores antigos. 4. O princípio de polaridade. Abre aspas, tudo é dual, tudo tem polos, tudo tem seu par de opostos, semelhante e dessemelhante, são o mesmo. Opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Extremos se encontram, todas as verdades são apenas meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados, fecha aspas, o Kybalion. Este princípio incorpora a verdade de que tudo é dual. Tudo tem dois polos. Tudo tem seu par de opostos. Todos esses sendo antigos axiomas herméticos. Ele explica os antigos paradoxos que deixaram tantas pessoas perplexas, expostos da seguinte forma, abre aspas, tese e antítese são idênticos em natureza, mas diferentes em graus, fecha aspas. Opostos são os mesmos, divergindo apenas em grau. Os pares de opostos podem ser reconciliados. Extremos se encontram.
Tudo é e não é, ao mesmo tempo. Todas as verdades são apenas meias verdades. Toda verdade é meio falsa. Existem dois lados em tudo, etc, etc, etc. Ele explica que em tudo existe dois polos, os aspectos opostos, e que os opostos são, na realidade, apenas os dois extremos da mesma coisa, com muitos graus de variações entre si. Para ilustrar, calor e frio, embora opostos, são na realidade a mesma coisa, suas diferenças consistindo meramente de graus da mesma coisa. Olhe seu termômetro e veja se pode descobrir onde quente termina e frio começa. Não existe algo como calor absoluto ou frio absoluto. Os dois termos calor e frio simplesmente indicam graus variáveis da mesma coisa, e essa mesma coisa se manifesta como calor e frio. É meramente uma forma, uma variedade e uma taxa de vibração. Assim, calor e frio são simplesmente os dois polos daquilo que chamamos de calor. E os fenômenos que o acompanham são manifestações do princípio de polaridade. Este mesmo princípio se manifesta no caso de luz e escuridão, que são a mesma coisa, a diferença consistindo de graus variáveis entre dois polos dos fenômenos. Onde a escuridão se vai e a luz começa? Qual é a diferença entre grande e pequeno, entre duro e macio, entre preto e branco, entre afiados e cego, entre barulho e quieto, entre alto e baixo, entre positivo e negativo? O princípio de polaridade explica esses paradoxos e nenhum outro princípio pode suplantá-lo. O mesmo princípio opera no plano mental. Tomemos um exemplo radical e extremo, o do amor e ódio. Dois estados mentais em aparência totalmente diferentes. Contudo, existem graus de ódio e graus de amor, e um ponto intermediário em que usamos os termos gosto e desgosto, que se misturam tão gradativamente que às vezes não sabemos se gostamos ou desgostamos, ou nenhum dos dois. Todos são simplesmente graus da mesma coisa, como você perceberá se pensar por um momento. Mais que isso, e considerado de maior importância pelos hermetistas, é possível transformar as vibrações de ódio nas vibrações de amor, em sua própria mente e nas mentes dos outros. Muitos de vocês que leem estas linhas tiveram experiências pessoais da rápida transição involuntária de amor para ódio, e o contrário, nos seus próprios casos e nos dos outros. Você, portanto, perceberá a possibilidade de que isso seja alcançado através do uso da vontade, através das fórmulas hermetistas. Bem e mal são apenas os polos da mesma coisa, e o hermetista entende a arte de transmutar o mal em bem, através da aplicação do princípio de polaridade. Em resumo, a arte da polarização torna-se uma fase da alquimia mental, conhecida e praticada pelos antigos e modernos mestres herméticos. Um entendimento deste princípio capacitará a pessoa a mudar sua própria polaridade, assim como a dos outros, se dedicar o tempo e o estudo necessário para alcançar a maestria da arte. 5. O princípio de ritmo. Abre aspas. Tudo flui, para fora e para dentro. Tudo tem suas marés. Todas as coisas se levantam e caem. A oscilação do pêndulo se manifesta em tudo. A medida das oscilações à direita é a medida das oscilações à esquerda. O ritmo compensa. Fecha aspas, o Caibalion. Este princípio incorpora a verdade que em tudo se manifesta o movimento medido. De um lado para o outro, um fluxo e influxo, uma oscilação para trás e para frente. Um movimento como o do pêndulo, um fluxo e refluxo como o da maré, uma maré cheia e uma maré baixa. Entre os dois polos, que existem de acordo com o princípio da polaridade descrito, há um momento. Sempre existe uma ação e uma reação,
um avanço e uma retirada, uma elevação e um afundamento. Assim é nos assuntos do universo, dos sóis, dos mundos, dos homens, dos animais, da mente, da energia e da matéria. Esta lei se manifesta na criação e na destruição de mundos, na elevação e na queda das nações, na vida de todas as coisas e, finalmente, nos estados mentais do homem. E é nestes últimos que os hermetistas acham o mais importante o entendimento do princípio. Os hermetistas aprenderam este princípio, encontrando sua aplicação universal, e também descobriram certos meios de superar seus efeitos em si através do uso das fórmulas e dos métodos apropriados. Eles aplicam a lei mental da neutralização. Não podem anular o princípio nem fazer com que o deixe de operar, mas aprenderam como escapar de seus efeitos sobre si até certo grau, dependendo da maestria sobre este princípio. Aprenderam como usá-lo ao invés de serem usados por ele. Neste método e em outros similares consiste a arte dos hermetistas. O mestre do hermetismo se polariza até o ponto em que deseja repousar e então neutraliza a oscilação rítmica do pêndulo que o levaria para o outro polo. Todos os indivíduos que alcançaram algum grau de automaestria conseguem fazê-lo até certo grau, mais ou menos inconscientemente, mas o mestre o faz conscientemente e, através do uso da sua vontade, alcança um grau de estabilidade e firmeza mental quase impossível de acreditar da parte das massas que oscilam para trás e para frente, como um pêndulo. Este princípio e o da polaridade têm sido estudados atentamente pelos hermetistas e os métodos para contra-atacar, neutralizar e usá-los formam uma parte importante da alquimia mental hermética. 6. O princípio de causa e efeito. Abre aspas, toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Tudo acontece de acordo com a lei. Acaso é apenas um nome para a lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa da lei. Fecha aspas, o Kybalion. Este princípio incorpora o fato de que existe uma causa para todo efeito, um efeito a partir de toda causa. Ele explica que tudo acontece de acordo com a lei, que nada jamais meramente acontece, que não existe algo como acaso, que, enquanto existem vários planos de causa e efeito, os superiores dominando os inferiores, ainda assim, nada escapa inteiramente da lei. Os hermetistas entendem a arte e os métodos de se elevar acima do plano comum de causa e efeito, até certo grau. Mentalmente se elevando a um plano superior, eles tornam-se causadores ao invés dos efeitos. As massas do povo são carregadas, obedientes ao ambiente, às vontades e desejos de outros mais fortes que eles, hereditariamente sugestão, e outras causas externas os movem como peões no tabuleiro de xadrez da vida. Contudo, os mestres, erguendo-se ao plano acima, dominam seus humores, seus caráteres, suas qualidades e seus poderes, bem como o ambiente que os cerca, e tornam-se movedores ao invés de peões. Eles ajudam a jogar o jogo da vida, ao invés de serem jogados e movidos por outras vontades e pelo ambiente. Eles usam o princípio ao invés de serem suas ferramentas. Os mestres obedecem à causalidade dos planos superiores, mas ajudam a governarem seus próprios planos. Nesta declaração está condensada uma riqueza de conhecimento hermético. Que leia aquele que puder. 7. O princípio de gênero. Abre aspas, gênero está em tudo. Tudo tem seus princípios masculino e feminino. Gênero se manifesta em todos os planos. Fecha aspas, o Kybalion. Este princípio incorpora a verdade de que existe gênero manifestado em tudo. Os princípios masculino e feminino sempre em funcionamento.
Isso é verdade, não apenas para o plano físico, mas para o plano mental e até para o espiritual. No plano físico, o princípio se manifesta como sexo. Nos planos superiores, assume formas superiores, mas o princípio é sempre o mesmo. Nenhuma criação física, mental ou espiritual é possível sem este princípio. O entendimento de suas leis lançará luz sobre muitos assuntos que deixaram perplexas as mentes dos homens. O princípio de gênero funciona até na direção da geração, regeneração e criação. Tudo e toda pessoa contém os dois elementos ou princípios, ou este grande princípio dentro de si. Cada coisa masculina possui também o elemento feminino. Cada feminina contém também o princípio masculino. Se você deseja entender a filosofia da criação, geração e regeneração mental e espiritual, deve entender e estudar este princípio hermético. Ele contém a solução para muitos mistérios da vida. Nós o advertimos que este princípio não faz referência a muitas teorias, ensinamentos e práticas luxuriosas, vis, perniciosas e degradantes que são ensinadas sob títulos fantásticos e que são uma prostituição do grande princípio natural de gênero. Tais restabelecimentos, vis das antigas formas infames do falicismo, levam à ruína da mente, do corpo e da alma. E a filosofia hermética sempre soou a nota de alarme contra esses ensinamentos degradantes que levam à luxúria, libertinagem e à perversão dos princípios da natureza. Se você busca tais ensinamentos, deve procurar em outro lugar por eles. O hermetismo não contém coisa alguma para você neste sentido. Aos puros, todas as coisas são puras. Aos vis, todas as coisas são vis.